nossas asas estão secas. Se elas cresceram, elas podem estar secas. Então, sim, se quiserem, eu posso dizer, hoje, tenham-se prontos, porque tudo está pronto, absolutamente tudo. Vocês constatam uma convergência, se posso dizer, dos sinais e dos eventos que se produzem, tanto em vocês como na sociedade e em todos os países do mundo, com diferentes manifestações, é claro, mas que são todas ligadas a esse ponto de convergência que pode sobrevir não importa em qual momento, mesmo enquanto eu lhes falo, e que correspondia ao que eu havia nomeado, e ao que muitos profetas nomearam, pelos séculos, o aviso, mas sem a conotação, como dizer, religiosa, judaico-cristã, de castigo ou de punição. É exatamente o inverso que se produz, mas, é claro, também, isso depende de seu ponto de vista. Se seu ponto de vista e sua consciência estão demasiadamente voltados para o efêmero, vocês vão assistir ao fim do efêmero com os sofrimentos que correspondem a ele. Mas se seu ponto de vista é aquele da eternidade, aquele de sua existência, aquele do último, aquele da fonte, ou seja, se vocês estão desencrustados do personagem que vocês desempenharam nessa terra, isso vai preenchê-los além de todo pedido e de toda satisfação, se posso dizer. E é esse preenchimento, se posso dizer, que vai pôr fim às últimas dúvidas, às últimas interrogações e aos últimos questionamentos, e de tal plenitude que ninguém poderá dizer, mesmo antes do apelo de Maria, que não sabia. Os mais recalcitrantes de nossos irmãos e irmãs encarnados perceberão isso aproximadamente antes ou durante o apelo de Maria e durante a êxtase. Mas, para a maior parte de vocês, o que ainda prestava-se a interrogações, a esperança, a projeções no tempo está se apagando, de maneira definitiva, diante da magnificência, se posso dizer, de sua presença ou de sua ausência nesse mundo, porque seu olhar está, definitivamente, a fixar-se ao nível do ser interior, ou seja, da eternidade. Não em suas peregrinações dimensionais, mas como dignos filhos da fonte e fonte, vocês mesmos, e além de qualquer conotação desse mundo, social, religiosa, afetiva ou qualquer que seja. Nenhuma condição pode frear o que se desenrola em cada um de vocês, quer vocês o vejam ou não. Aí está o que eu posso dizer. Então, para alguns de vocês, as asas já estão secas, é claro, e, para outros, as asas começam, simplesmente, a desenvolver-se. Mas, quanto mais o momento de convergência aproxima-se de vocês e, como eu disse, isso pode ser imediatamente, e eu havia dito também, nas entrevistas sobre a ressurreição, que havia momentos propícios específicos para a Terra, específicos aos ciclos. Eu lhes dei esses momentos, mas, mesmo isso, hoje, deve desaparecer de vocês, porque a potência da plenitude interior, a potência do amor, a potência da verdade é tal, que isso não sofre, e sofrerá cada vez menos interrogações e cada vez menos resistências. Isso, talvez, vocês já vejam, e a luz, em sua inteligência, pode, por vezes, não fazer truques, mas empregar, como vocês, talvez, vejam, às vezes, a maneira forte, sobre os elementos que não foram vistos, sobre os elementos que não foram atravessados, se posso dizer, em caso algum, há explicações. Isso quer dizer que vocês constatam, talvez, que, mesmo quando lhes acontece um problema, qualquer que seja, vocês têm tendência, talvez, mais espontaneamente, a encontrar os recursos em seu coração, ou seja, a desviar-se, cada vez mais, do que é necessário, ainda, nesse mundo, mas que é utilizado nesse caso, ou seja, o intelecto e o mental. Aliás, há alguns, entre vocês, que têm o intelecto que se reduziu, progressivamente, como vocês o veem. Então, para as asas, é claro, se as asas apareceram, elas se desdobram, elas secam e, depois, há o voo, mas eu lembro que o voo da borboleta apenas pode fazer-se no momento em que o ponto de convergência, o que é o caso agora, há vários meses, é atingido, é tocado.
não o seu, mas aquele do que eu chamarei o banho coletivo de consciência, com todas as diferenças que existem, conforme o posicionamento de cada um de vocês. Mas a resultante será sempre a mesma. Vocês desaparecem, quer vocês queiram ou não. Então, é claro, se as forças de resistência são fortes, vocês podem ser levados a viver eventos que não são, necessariamente, violentos, sempre, mas que são, como dizer, abruptos. Isso pode concernir ao corpo, pode concernir as suas vidas, pode concernir as suas relações ou a tudo o que se produz no efêmero. Vocês o veem na natureza, vocês o veem junto a alguns irmãos e irmãs, mas vocês o verão, se ainda não é o caso, também, em vocês. Isso se produz, esse aspecto abrupto, esse aspecto fulgurante de algumas manifestações não está aí para fazê-los colocar questões, interrogar, mas, simplesmente, aquecer a inteligência da luz e, sobretudo, aquecer ao estado de graça. Sua pessoa nada pode sobre o estado de graça. Hoje vocês veem bem, em vários setores, talvez, que lhes são próprios, em sua vida, que isso não funciona mais como antes, que, cada vez menos, vocês poderão controlar o que quer que seja. Eu vou tomar um único exemplo porque, depois, cada um é um exemplo diferente, mas, por exemplo, nos momentos de apelo da luz, para aqueles que têm vivido tudo isso há anos, vocês veem, agora, que a luz pode chamá-los não importa em qual momento, e ela não vai, eu diria, com calma, ela age instantaneamente. E se, naquele momento, vocês não estão no ponto de convergência, ou seja, em seu alinhamento no coração do coração, a advertência será imediata. Isso será, talvez, uma queda, será, talvez, então, uma dor, será, talvez, uma confrontação com a sociedade, com um membro da família. Mas tudo isso não é feito, agora, para ser atravessado sem se colocar questões, mas é, ao invés disso, uma incitação muito forte para colocarem-se no coração do coração, no qual se encontra o conjunto de soluções para tudo o que pode parecer ser um problema. Mas, em definitivo, para a luz, e vocês compreenderão isso quando estiverem totalmente imersos no coração, em qualquer circunstância que seja, ou seja, não mais, unicamente, quando decidem alinhar-se, não mais, unicamente, quando a luz chama vocês, mas a cada respiração do que resta a respirar na superfície desse mundo. E assim vocês se aproximam, eu diria, cada vez mais perto do absoluto e do último, do qual nada pode ser dito e pode apenas ser experimentado e vivido. E quando vocês o vivem, real e concretamente, vocês têm o sorriso interior, porque, o que quer que aconteça à sua vida, o que quer que aconteça a esse corpo, mesmo se vocês tenham, como dizer, uma afeição, um amor muito profundo para os irmãos e as irmãs, para sua família, para sua profissão, para seus hobbies, para a natureza, é nessas circunstâncias que vocês se fortalecem. Vocês todos sabem, observaram, por exemplo, que estão bem, por vezes, e, mesmo, cada vez mais frequentemente, unicamente se saíram das cidades e estão em contato com a terra. Para outros, será o fato de fazer muitas pequenas cestas. Para outros, será menos falar, mais interiorizar-se, porque o impulso do ponto de convergência, ou seja, esse último basculamento que é orquestrado por Uriel, como ele lhes disse, não é mais, simplesmente, uma reversão do alto para baixo, da esquerda à direita, ou interior para o exterior, é uma reversão para a eternidade, para o que vocês são, que não os priva da liberdade de consciência, é claro. Uma vez realizada a liberação da Terra no plano físico, e a ascensão, a liberação coletiva e a ascensão, para muitos de vocês ou alguns de vocês, conforme os lugares, será profundamente evidente, e vocês observarão, aliás, que seu grau de aceitação da eternidade traduzir-se-á em sua vida, não por uma necessidade de excluir-se, mas, de algum modo, magnificar suas relações, suas afeições, suas profissões, se vocês as têm, suas atividades ou o que vocês fazem, como eu disse, na natureza.
vocês vão estabelecer uma espécie de comunhão, mas, bem mais, eu diria, uma espécie de simbiose na qual não há mais diferença, por exemplo, entre vocês, como pessoa e, por exemplo, um vegetal que vocês cultivem, ou entre vocês e uma pequena criança. Não é mais, simplesmente, uma relação de amor, mas é a vivência do fim de todo o limite e de toda separação. E quando você vive isso, nas circunstâncias que lhe são próprias, para cada um de vocês, aí, o que é que você constata? Não há mais questões. Vocês estão totalmente presentes e totalmente disponíveis, em estado de graça. E, aliás, vocês percebem benefícios desse gênero de ocupação, desse gênero de hobby, desse gênero de meditação, porque saem daí, se posso dizer, e retornam às contrariedades da vida comum, mantendo o sorriso, qualquer que seja o estado de seu corpo, de sua carteira ou de sua plenitude, ou de sua solidão. É isso que vocês vivem, e é nisso que houve ressurreição. Mas, em seu ser interior, já é vivido, e o que eu acabo de exprimir é exatamente isso, ou seja, que há uma forma de evidência, quer vocês a reconheçam ou não ainda. Mesmo se existam, ainda, tentativas de pequenas bicicletas, vocês veem bem, por si mesmos, que é estéril, e vocês conseguem, mesmo, rir de si mesmos. O que quer, mesmo, que lhes aconteça, o que quer que lhes aconteça de viver na tela de sua consciência projetada, vocês descobrem, se já não foi feito, que vocês nada são de tudo isso e que vocês vivem, é claro, o que tem a viver, mas ficando indiferentes. É isso que há, verdadeiramente, a ver, e é isso que é dado a viver pelo estado de graça, pela inteligência da luz e por nossas diferentes intervenções que vocês têm tido há alguns meses. Mas tudo isso vocês sabem, mas eu recoloco, de algum modo, os pontos nos i, para que vocês vejam, realmente, além da aparência, além do sofrimento, além do prazer e além, mesmo, do êxtase, a evidência do que vocês são. Nisso, vocês não são mais, e há muito tempo, unicamente, ancoradores de luz, semeadores de luz, vocês não são mais, unicamente, luzes, mas vocês são mundo. Tudo isso se realiza hoje. Mesmo se não tenha havido coisas significantes, aparentemente, para cada um de vocês, os frutos do que se desenrolou, vocês vão ver, de algum modo, mas vocês não as verão mais a partir do posicionamento de sua história, de seu personagem, de sua pessoa, mas na liberdade a mais total. Aí está a verdadeira liberdade, a liberdade interior e, aí também, está a liberação coletiva da Terra e do Sistema Solar, com, é claro, a última advertência que precederá os famosos 132 dias. Mas, de momento, não se projetem mais, aliás, torna-se cada vez mais difícil para vocês lembrar-se do passado ou projetar-se a um dia seguinte, ou a um mês, ou a 6 meses. Se isso ainda se produz, é que, eu não falo para tomar reuniões essenciais que se prendem à matriz, como tomar um trem ou prever uma viagem, mas em sua interrogação de seres profundos ligados ao seu coração. Tudo isso se revela nesse momento. Com Raul Mikhail Ivanov. Les Transformations.